Para assistir a mais vídeos incríveis, inscreva-se no canal. Meu nome é Natalie Brooks. Tenho 29 anos. Na noite em que minha mãe foi ao X me parabenizar por finalmente sair de casa, eu estava sentada no chão do meu novo apartamento pequeno, comendo comida fria direto da embalagem. Abri o aplicativo e vi o post lá no topo. Já estava bombando. Ela escreveu algo como: "Você devia ter saído antes. Chega de alimentar um porco." O coraçãozinho já passava de 1.800 curtidas. Pessoas que eu nunca vi deixando emojis de risada, como se soubessem algo sobre mim. Minha tia comentou primeiro, lembrando que eu chorei quando a Starbucks me rejeitou aos 23 anos. Como se uma entrevista definisse toda a minha vida. Meu pai entrou depois, postando fotos de antes e depois, meu antigo quarto, bagunçado de tantas noites trabalhando no laptop, e o novo quarto gamer dele, com uma TV jogada lá dentro e minhas prateleiras arrancadas da parede. Minha irmã mais nova marcou todos os amigos e escreveu: "Aviso, esse é o seu futuro se você namorar gamers." Mesmo eu passando metade do tempo trabalhando, não jogando. Eu li todos os comentários. Cada piada. Cada estranho concordando que eu era uma adulta preguiçosa que finalmente parou de sugar os pais. Ninguém sabia que a casa de onde eles riam era legalmente minha, que a hipoteca tinha sido paga pela minha avó há anos, e que por muito tempo eu transferi dinheiro todo mês para pessoas que nunca me trataram como adulta. Naquela noite, eu não respondi. Não fiz textão. Não liguei para ninguém. Só salvei prints de tudo, fechei o app e deixei eles curtirem a vitória. Se você acha que esse post foi só uma brincadeira cruel, espera até ver o que aconteceu quando eu decidi contar toda a verdade na internet. Fica comigo, porque um print e um detalhe esquecido transformaram aquela piada na lição mais cara que minha família já aprendeu. Para entender aquela noite, você precisa saber como chegamos até ali. Eu cresci numa casa bege de 2 andares em Aurora, perto de Denver. Era aquele tipo de bairro onde todas as entradas das casas têm a mesma rachadura no meio e todo vizinho já te viu cortar a grama de pijama pelo menos uma vez. Minha avó comprou essa casa muito antes de eu nascer e pagou tudo trabalhando décadas como enfermeira, fazendo turnos extras e muitas horas extras. Quando eu tinha 22 anos, ela faleceu. Algumas semanas depois, nós estávamos sentados no escritório pequeno de um advogado, enquanto ele lia o testamento dela. Foi a primeira vez que ouvi meu nome completo como se fosse algo realmente importante. A casa, aquela que meus pais chamaram de lar a vida inteira, ficou para mim. Não para minha mãe, nem para meu padrasto. Para mim. O advogado até explicou o motivo, com uma voz calma e cuidadosa. Minha avó não confiava no Gary com dinheiro. Ele tinha histórico de pegar emprestado e nunca pagar direito. Ela amava minha mãe, mas queria que uma pessoa da família tivesse algo que ninguém pudesse tirar. Lembro da minha mãe, Sandra, ficando pálida por um segundo e depois disfarçando, como se tivesse decidido na hora fingir que aquilo não era nada demais. Gary riu e disse que, no fim, era tudo família, como se papelada não significasse nada. Eu tinha 22 anos e estava de luto pela única pessoa que sempre me disse que eu era brilhante, sem colocar um "mas" depois. Então eu não discuti quando minha mãe sugeriu que nada precisava mudar. Eles continuariam cuidando das contas. Eu poderia ficar o tempo que precisasse enquanto tentava organizar minha vida, e seguiríamos assim. Alguns meses depois, ela colocou um envelope em cima da mesa da cozinha e chamou aquilo de atitude de adulto. Disse que eu devia começar a contribuir com $400 por mês para a casa, para ajudar com as contas de luz, água e comida, e também para me ensinar responsabilidade. No papel, parecia justo. Eu trabalhava meio período como barista, tentando conseguir um emprego de verdade, então concordei. A parte que ninguém falava em voz alta era que eu estava pagando o aluguel de uma casa que legalmente era minha, enquanto os adultos que sempre reclamavam de dinheiro moravam lá de graça. Por volta dos 23 anos, tive o meu grande fracasso, aquele que minha tia Denise adorava jogar na internet. Eu tinha me candidatado a uma vaga na Starbucks corporativa, na área de design júnior, não era emprego de loja. Cheguei até a última fase. Levei aquilo a sério demais. Virei a noite refazendo os layouts de teste. Quando chegou o e-mail de rejeição, eu chorei no carro por uns 15 minutos antes do meu turno. Denise ouviu a história por outras pessoas e transformou isso numa piada eterna. Todo dia de ação de graças, todo aniversário, era sempre: "Lembra quando a Nath chorou por causa da Starbucks como se fosse Harvard?" A partir daí, tudo que eu tentava virava piada antes mesmo de virar algo de verdade. Enquanto a família ria, eu estava aprendendo sozinha sobre UX design e estratégia de redes sociais pela internet.
Peguei trabalhos pequenos como freelancer, fazendo sites simples para lojas do bairro, cuidando de Instagram de gente que mal sabia postar. Eu ficava no meu quarto bagunçado até 2 da manhã, ajustando telas e programando posts, enquanto todo mundo achava que eu estava jogando. Quando eu comentava que tinha uma reunião com o cliente, minha mãe dizia, então, mais um emprego de mentira. O Gary perguntava se eu já tinha mandado o currículo para o depósito, para ter um salário de verdade. Minha irmã Lily revirava os olhos e falava pros amigos, na minha frente, que eu só ficava no quarto brincando no Canva. Todo mês eu fazia a transferência de $400, escrita a contribuição, e ainda comprava quase toda a minha comida, minhas roupas e meus equipamentos. Se eu tentava explicar que, legalmente, a casa era minha, o Gary cortava na hora. Você mora debaixo do meu teto, segue minhas regras. Como se o testamento fosse só uma história inventada por mim para me sentir especial. Quanto mais o tempo passava, menos eu falava. Era mais fácil deixar eles acreditarem que eu era preguiçosa e caseira do que discutir cada conta, cada ligação, cada projeto. Então, fui construindo minha carreira em silêncio, cliente por cliente, até que um dia o dinheiro que eu ganhava com esse trabalho falso da internet já era maior que o salário dos meus pais juntos. Mesmo assim, no jantar, eu ainda ouvia eles reclamarem dos filhos adultos que vivem às custas dos pais hoje em dia, enquanto estavam sentados na sala que minha avó tinha deixado para mim, assistindo numa TV que eu ajudei a comprar, debaixo de um teto que tinha meu nome nos registros oficiais. Essa mágoa não explodiu de uma vez. Ela foi se acumulando aos poucos, camada por camada, como poeira nos cantos do meu quarto, esperando o dia em que alguém abrisse a janela e percebesse quanto tinha juntado. O problema de construir uma vida online é que ninguém fora do seu laptop acredita que isso está acontecendo até bater na cara deles. Por um tempo, meu trabalho falso da internet, como o Gary chamava, parecia exatamente com o que eles me acusavam. Horas trancada no quarto, mesa bagunçada, fone de ouvido, pratos empilhados no chão quando eu estava correndo contra o prazo. Mas, aos poucos, aqueles trabalhos pequenos viraram contratos fixos. Um café para o qual eu fiz um logo me indicou para um fornecedor. Esse fornecedor me indicou para uma marca de e-commerce. De repente, eu estava redesenhando páginas de produto às 2 da manhã, enquanto minha família reclamava que eu vivia trancada como uma adolescente. Passei de implorar para clientes pagarem $300 por um site completo para cobrar $1.500 por uma auditoria de UX e ouvir, só isso? Eu lembro do primeiro mês em que ganhei mais do que minha mãe e o Gary juntos. Fiquei olhando aquele número no aplicativo do banco e depois fui até a cozinha servir cereal, enquanto minha mãe dizia para Lily que ninguém mais quer trabalhar duro hoje em dia, que os jovens só querem ser influencers. Eles não faziam ideia de que a garota que eles achavam que estava brincando no Canva já pagava impostos trimestrais e guardava dinheiro para aposentadoria. Nessa época, eu comecei a namorar o Marcos. A gente se conheceu por um amigo de um amigo num churrasco, e ele gostou do fato de eu ser criativa. Ele vendia caminhões numa concessionária e usava camisas justas e relógios que, na real, ele não podia pagar. No nosso terceiro encontro, quando ele perguntou onde eu morava, eu disse, moro com meus pais em Aurora. Vi o rosto dele mudar rapidinho antes de forçar um sorriso. Não contei que a casa estava no meu nome. Às vezes, nem eu acreditava nisso direito, parecia até que eu estava me gabando. Quando ele foi lá em casa pela primeira vez, minha mãe colocou a voz boazinha e fez mil perguntas sobre o trabalho dele. O Gary brincou dizendo que talvez o Marcos pudesse colocar juízo na minha cabeça e me convencer a tentar vaga no depósito. A Lily revirou os olhos e disse que eu tentava ser designer há anos. É fofinho. Eu ri, mudei de assunto e depois pedi desculpa pro Marcos pelo circo. Ele deu de ombros e disse, família é família. Mas sempre ficava um clima estranho quando o assunto de onde eu morava aparecia. Conforme minha lista de clientes crescia e minha poupança aumentava, os comentários em casa ficavam cada vez mais duros. Se eu trabalhava até tarde, minha mãe dizia que estava cansada de cozinhar para uma filha adulta que nem sai de casa. Se eu fazia minha própria comida, ela reclamava que eu comia separada, como uma estranha. O Gary adorava reclamar das contas, dizendo que meus computadores deviam estar aumentando o valor, e depois ficava com a TV ligada a noite toda. Todo mês, $400 saíam da minha conta para ajudar. E todo mês, pelo menos um deles fazia piada sobre como eram generosos por me deixar ficar ali. Eu comecei a anotar tudo. Um pouco porque precisava disso para os impostos, um pouco porque era a única forma de não enlouquecer. Eu tinha planilhas com notas de clientes, previsões de renda, gastos com programas e equipamentos, e uma aba silenciosa chamada Casa, onde eu somava cada pagamento de contribuição desde que fiz 22 anos.
Numa noite, depois de uma briga em que minha mãe me chamou de ingrata só porque eu não esvaziei a lava-louças rápido o bastante, eu sentei na cama e fiquei olhando aquele número no final da coluna. Eram dezenas de milhares de dólares. Tudo isso por uma casa que minha avó tinha trabalhado a vida inteira para pagar, e de onde meus pais ainda desvalorizavam o meu trabalho. Foi a primeira vez que minha raiva ficou maior que a culpa. A segunda foi quando eu e o Marcos já estávamos namorando há pouco mais de um ano e o assunto de morar juntos apareceu. Ele disse que o contrato de aluguel dele estava acabando e que não queria mais ficar dizendo por aí que a namorada morava com os pais. Ele sugeriu que a gente alugasse um apartamento no centro. Eu falei que já ajudava com a casa e que, se ele quisesse, a gente podia conversar sobre ele ficar por um tempo no quarto de hóspedes, para economizar dinheiro. Ele me olhou como se eu tivesse falado algo nojento. Eu não vou morar com seus pais, ele disse. Isso não é normal, Nath. Eu falei baixo que a casa, na verdade, era minha legalmente, que minha avó tinha deixado para mim e que meus pais eram quem moravam lá sem pagar aluguel. Ele riu. Achou mesmo que eu estava brincando. Se a casa é sua, por que você paga aluguel para eles? Ele perguntou. Por que sua mãe age como se estivesse te fazendo um favor? Eu não tinha uma boa resposta, porque qualquer coisa que eu dissesse parecia só uma desculpa por deixar me tratarem como criança. 2 semanas depois de outra briga em que ele me acusou de escolher conforto em vez de crescer, o Marcos terminou comigo no estacionamento de um Chili's. Disse que não dava para construir um futuro com alguém que ainda estava presa na casa dos pais, entrou no carro e foi embora. Eu fiquei ali, debaixo da luz branca do estacionamento, pensando na ironia de eu ser dona de uma casa inteira e, mesmo assim, parecer dependente aos olhos dos outros. No caminho de volta para casa, eu tomei uma decisão. Eu tinha terminado de deixar outras pessoas definirem como a minha vida devia ser. De volta ao meu quarto, abri o laptop, puxei minhas planilhas e liguei para uma consultora de financiamento imobiliário. Quando ela viu minha renda e minhas economias, até pareceu impressionada. A gente falou sobre estúdios perto do centro de Denver, bairros com cafés e espaços de coworking onde meu trabalho não seria piada. Em poucos meses, depois de muitas visitas, papelada e assinaturas digitais, minha proposta foi aceita para um estúdio pequeno, com janelas grandes e vista para as luzes da cidade. Não contei nada para minha família até tudo estar totalmente fechado. No dia da assinatura final, eu assinei o último documento num tablet pequeno, recebi a chave e fui sozinha até lá. Fiquei parada no apartamento vazio, ouvindo o eco dos meus passos. E, pela primeira vez em anos, o silêncio parecia liberdade, não fracasso. Naquela noite, voltei para Aurora sabendo que não estava mais presa. Arrumei minhas coisas em caixas etiquetadas, deixei tudo empilhado perto da porta e marquei no calendário o dia da mudança. Minha mãe continuava reclamando de sustentar uma filha adulta. O Gary continuava dizendo por aí que eu só ficava no computador. A Lily ainda fazia piada dizendo que eu era gamer. Mas, toda vez que eles falavam isso, não me atingia mais. Tinha algo firme dentro de mim. Eu tinha parado de alugar a minha própria vida de pessoas que se recusavam a enxergá-la. Um novo endereço me esperava e, muito em breve, eu ia sair daquela casa exatamente como minha avó tinha planejado, comigo no controle e todo mundo tendo que lidar com o que isso realmente significava. O dia da mudança não começou dramático. Parecia só um sábado em que todo mundo acordou já irritado. Eu vinha arrumando tudo em silêncio a semana inteira, dobrando minha vida em caixas de papelão no canto do quarto, enquanto minha mãe reclamava que tropeçava nelas. O Gary resmungava por causa da bagunça. Naquela manhã, desci as escadas com as chaves penduradas no dedo e disse, o mais calma possível, que os carregadores chegariam em 1 hora e que, até a noite, eu já estaria fora. Minha mãe me olhou como se eu tivesse acabado de dizer que ia entrar numa seita. Pra onde? Ela perguntou. Eu disse que tinha comprado um lugar mais perto do centro, um estúdio pequeno, nada demais, mas que era meu. Ela piscou algumas vezes e depois riu. Uma risada leve, de deboche, que me deu arrepio. Com que dinheiro, Nathalie? Você nem tem um emprego de verdade. O Gary falou do sofá, sem tirar os olhos da TV, dizendo que já estava na hora de eu aprender o que são contas de verdade e que eu ia acabar voltando quando aluguel e aquecimento chegassem juntos. A Lily entrou no meio da conversa, com o celular na mão, e disse, você vai mesmo se mudar? Não é só ameaça. Com mudança de verdade? Eu balancei a cabeça que sim, e ela deu de ombros, já meio achando graça, como se mal pudesse esperar para contar pros amigos. Quando o caminhão de mudança chegou, rolou um clima estranho na porta. Todo mundo fingindo que não queria olhar, mas sem conseguir se afastar.
Os carregadores foram tirando caixa por caixa, meus monitores, minha cadeira, as pequenas coisas que eu tinha comprado com um dinheiro que eles fingiam não existir. Minha mãe ficava soltando comentários baixos, dizendo que eu não podia esquecer quem tinha me alimentado todos esses anos. O Gary fazia piada alta, falando que finalmente ia transformar meu quarto em algo útil, talvez uma academia ou um quarto de jogos para ele. Ninguém disse que ia sentir minha falta. Ninguém pediu meu novo endereço. Eu dei uma última olhada no meu quarto, passando a mão na parede onde minha avó costumava encostar quando entrava para me dar boa noite. Depois saí com minha mochila e um saco de roupas no ombro. Sem discurso, sem drama. Só um adeus cansado a uma casa que nunca pareceu minha de verdade, mesmo com meu nome no documento. O caminho até meu novo lugar levou uns 25 minutos, mas pareceu atravessar uma fronteira. O estúdio ainda estava quase vazio quando cheguei. Só o colchão no chão, algumas caixas, meu laptop e a cidade brilhando pela janela. Coloquei o celular em cima do balcão, pedi comida chinesa barata e passei quase uma hora montando uma mesinha torta da Target, enquanto uma série qualquer passava ao fundo. Pela primeira vez em anos, o silêncio ao meu redor não parecia julgamento. Parecia um recomeço. Só depois de comer metade do meu lomen direto da embalagem é que peguei o celular de novo. Tinha um pontinho vermelho que não sumia. No topo do feed estava o post da minha mãe, uma foto de um prato vazio e uma taça de vinho, com a legenda: um brinde por finalmente não ter que alimentar uma filha adulta. Você devia ter saído antes. Haha. Chega de alimentar um porco. Embaixo, as curtidas subiam sem parar. Pessoas que eu nem conhecia respondendo com emojis de risada, mude, sei-me. Descendo um pouco mais, minha tia Denise tinha comentado: lembram quando ela chorou aos 23 porque a Starbucks rejeitou? Continua desempregada no fim dos 20. Algumas pessoas nunca aprendem. O Gary tinha retuitado com uma montagem lado a lado que ele mesmo fez, meu quarto na semana anterior, cheio de caixas e roupas espalhadas porque eu estava trabalhando e arrumando tudo ao mesmo tempo, e o mesmo quarto agora, com minha mesa arrancada, uma poltrona barata no canto e uma TV enorme na parede. A legenda dizia: de zona de desastre à caverna masculina em um dia. Acho que finalmente recuperamos nossa casa. A Lily marcou metade da lista de contatos e escreveu: aviso, esse é o seu futuro se você namorar gamers. Como se toda a minha carreira pudesse ser reduzida a uma piada sobre videogame. Reconheci nomes de vizinhos, colegas antigos de escola e até algumas mães da associação de pais do meu colégio curtindo e rindo junto. Mas uma notificação chamou mais minha atenção do que todas as outras. O Marcos tinha curtido o post da minha mãe. Nenhum comentário, nenhuma mensagem pra mim. Só um coraçãozinho discreto, como se ele concordasse que eu era o problema e que sair de casa era a piada final. Por um segundo, meu peito esquentou e minha garganta fechou, como se eu tivesse sido exposta na frente da cidade inteira. Aí, algo mais forte e mais afiado passou por cima disso. Todo mundo estava rindo do fato de eu finalmente ter saído de casa, agindo como se meus pais tivessem me feito um favor ao me deixar ir. E nenhum deles sabia que, por anos, eu paguei $400 por mês para morar na minha própria casa, enquanto eles viviam lá de graça. Nenhum deles sabia que minha avó tinha deixado a casa especificamente no meu nome, justamente para o Gary não poder pegar dinheiro emprestado usando o imóvel ou perder tudo. Nenhum deles sabia que eu estava sentada num apartamento que eu mesma comprei, com o dinheiro do mesmo trabalho falso da internet que eles achavam motivo de piada. Rolei o feed de volta até o começo, respirei fundo e comecei a salvar tudo. Print do post original. Print da piada da Starbucks da Denise. Print da montagem do quarto gamer do Gary. Print do aviso da Lily sobre o futuro se você namorar gamers. Salvei curtidas, nomes de usuário, horários, cada detalhe. Depois fechei o X e abri o aplicativo do banco, passando por anos de transferências de $400 marcadas como casa, e pelo arquivo escaneado do testamento da minha avó guardado na nuvem. Eu tinha provas sobre provas. Eu podia ter respondido ali mesmo, jogado tudo num tweet e visto a festinha deles pegar fogo ao vivo. Meus dedos até ficaram parados por um segundo em cima da caixa de resposta. Mas uma coisa é raiva, outra é estratégia. Em vez de escrever, coloquei um lembrete no celular para 12 dias depois daquela noite. Virei o celular com a tela para baixo, coloquei no chão ao lado do colchão, me deitei e fiquei olhando pro teto. Deixa eles curtirem a piada, pensei. Deixa eles acharem que finalmente se livraram do porco. Quando eu respondesse, não seria num comentário. Ia ser de um jeito que eles não pudessem rir, nem fingir que nunca tinham dito nada.
12 dias parece um número aleatório, mas era tempo suficiente pro barulho em volta do post da minha mãe virar algo mais feio. No começo, as pessoas só riam e comentavam same e emojis de porco. No 12º dia, aquilo já tinha virado uma piada interna da cidade. Pessoas da cidade que eu mal lembrava do colégio estavam citando o post quando reclamavam dos próprios filhos. Minha mãe até tinha fixado o post no perfil dela. Naquela manhã, meu lembrete tocou no celular enquanto eu fazia café na minha cozinha minúscula. Fiquei olhando a notificação por um segundo e então abri o X. O post dela ainda estava lá, fixado, cheio de estranhos que achavam que sabiam toda a minha vida por causa de uma legenda sobre alimentar um porco. Rolei o feed mais uma vez, não para me machucar, mas para ter certeza de que tinha todos os ângulos anotados. Depois abri meu laptop e comecei a montar meu próprio fio de posts. Não comecei com desabafo. Comecei com fatos. A primeira imagem era um print limpo e recortado do post da minha mãe. Mesma legenda, mesmas curtidas, mesma pilha de rostos rindo. Abaixo, escrevi em texto simples que aquele era minha mãe comemorando que a filha dela, de 29 anos, finalmente tinha saído de casa depois de anos viva às custas deles. A próxima imagem era uma cópia escaneada do testamento da minha avó, com todas as informações sensíveis apagadas, exceto uma linha, meu nome completo ao lado de única beneficiária da propriedade localizada e em seguida pelo endereço em Aurora. Eu destaquei em amarelo antes de exportar o arquivo. Abaixo disso, escrevi que minha avó tinha pago a casa com décadas de turnos como enfermeira e que tinha deixado o imóvel para mim de propósito, porque não confiava no meu padrasto com dinheiro. Depois adicionei um print do meu aplicativo de banco, cuidadosamente editado para esconder números da conta, mostrando 8 anos de transferências mensais marcadas como o dinheiro da casa. $400 todo mês, somando dezenas de milhares que eu tinha contribuído enquanto morava na casa que legalmente era minha. Depois disso veio um print do painel dos meus clientes, com os nomes borrados mas os números visíveis, mostrando minha renda anual como designer UX freelancer e estrategista de redes sociais. Não era para me gabar. Era prova de que eu nunca fui o parasita desempregado que minha família dizia que eu era. Em seguida, escrevi uma legenda que amarrava tudo isso. Nada de sofisticado, só a verdade organizada de um jeito que ninguém pudesse ignorar. Expliquei que o porco da piada da minha mãe tinha comprado seu próprio apartamento em Denver com dinheiro que ela mesma ganhou no mesmo trabalho falso da internet que eles zombavam. Expliquei que o quarto que meu pai transformou em caverna do homem da noite pro dia ficava numa casa em que ele nunca pagou a hipoteca. Terminei com uma frase simples: se você vai expor seu próprio filho na internet por fama, pelo menos tenha certeza de que ele não é quem paga o teto sobre a sua cabeça. Antes de apertar publicar, fiquei um minuto com o dedo parado sobre o trackpad. Eu sabia que, depois que saísse, não dava para voltar atrás. Pensei na minha avó, em como ela ficaria brava se visse a forma como eles falavam de mim usando a casa que ela trabalhou tanto para deixar para mim. Pensei em todas as vezes que minha mãe revirou os olhos pro meu trabalho. Todas as vezes que o Gary jogou minha casa e minhas regras na minha cara. Todas as vezes que a Lily riu de mim pros amigos como se eu não estivesse ali. Depois pensei em todas as pessoas que se sentem presas em situações parecidas, desvalorizadas porque o trabalho delas não parece tradicional o suficiente para os pais respeitarem. Apertei publicar. Por um tempo, nada aconteceu. Alguns dos meus próprios seguidores curtiram. Alguns amigos em comum responderam com "meu Deus" e "sinto muito". Voltei a responder e-mails. Então uma conta pequena que compartilha histórias de freelancer Scott tweetou com: é por isso que muitos de nós se movem em silêncio. Isso trouxe mais gente. Uma comunidade de mulheres em tecnologia viu e adicionou o próprio Scott tweet sobre respeitar as filhas. Uma página de memes de Denver pegou os prints e postou com a legenda sobre pais do Colorado achando que o trabalho online dos filhos não é real. Minhas notificações viraram uma verdadeira máquina caça-níquel. Meu celular vibrou tanto que acabou caindo da mesa. Comentários começaram a chegar de estranhos que pareciam muito comigo, pessoas que ouviram que sua arte, programação ou conteúdo não era trabalho de verdade, enquanto quietamente pagavam suas contas. Alguns estavam irritados por minha causa. Outros só estavam agradecidos que alguém finalmente colocasse em palavras uma situação que eles também viviam. E, claro, acabou chegando em casa. Eu nem precisei ver o momento em que minha mãe descobriu para saber que tinha acontecido. Primeiro veio uma mensagem: me liga agora. Depois outra: isso não é engraçado, Nathalie. Depois uma chamada perdida. 3 mais. Um correio de voz. Eu nem ouvi.
O número do Geori apareceu em seguida, seguido de uma mensagem dizendo que precisávamos resolver aquilo como adultos e que eu estava deixando a família mal vista. A Lily mandou uma série de mensagens que começaram com o que você está fazendo, e rapidamente mudaram para você está exagerando demais e somos família. Não se expõe tudo online. A Denise, claro, precisou ligar e dar uma palestra sobre como minha avó nunca quis esse tipo de drama, convenientemente ignorando o fato de que ela mesma tinha transformado a história da Starbucks em circo por anos. Eu coloquei o celular no silencioso e fiquei olhando aqueles números de mensagens não lidas subirem. Cada vez que eles enviavam algo novo, meu fio de posts recebia outra onda de compartilhamentos. Alguém que morava a 2 ruas disse que sempre achou o post da minha mãe maldoso, mas não conhecia a história toda. Uma menina da escola disse que não se surpreendia, que minha mãe sempre gostou mais de atenção do que de precisão. Algumas pessoas apontaram que, se meus pais se sentiam confortáveis humilhando-me assim em público, provavelmente não era a primeira vez. Não demorou para que as pessoas começassem a juntar as peças. Elas clicaram no perfil da minha mãe, viram o post fixado e perceberam que era o mesmo que eu tinha no meu fio de posts. Viram o tweet da caverna do Geori e a legenda de nossa casa com orgulho. Elas viram o aviso da Lily sobre namorar gamers. Prints dos posts deles começaram a circular em respostas que não eram minhas. Por anos, minha família falou como se tivesse controle da narrativa, porque eram as vozes mais altas na mesa de jantar. Em poucas horas, a situação virou. Agora, eram eles que estavam sendo analisados por estranhos, aqueles que as pessoas julgavam de longe. Não acho que humilhação pública seja sempre a solução. Eu ainda sentia uma culpa apertando o estômago enquanto assistia tudo se desenrolar, mas também não dava para ignorar a estranha satisfação de ver pessoas finalmente chamando atenção para o que eu vivia desde os 22 anos. E a verdade é que, naquele ponto, tudo que eu tinha feito foi contar a verdade sobre dinheiro e propriedade. Não mencionei cada comentário cruel. Não falei sobre todas as vezes que usaram meu trabalho como piada. Nem cheguei a usar a maior carta que tinha na manga, o fato de que, se quisesse, eu poderia ir ao cartório e legalmente transformá-los em inquilinos, e não em donos de casa. O post foi só o primeiro empurrão. As consequências reais, as que mudariam tudo, ainda estavam a caminho. As repercussões começaram mais rápido do que eu esperava. 2 dias depois que meu fio de posts foi publicado, acordei com 3 chamadas perdidas da minha mãe e uma mensagem da Lily que dizia só: "Você precisa atender. Isso está explodindo." Quando finalmente olhei minhas notificações, entendi o motivo. Alguém tinha feito print do meu fio e postado em um grupo local do Facebook em Denver. A partir dali, pulou para um app do bairro e depois para um chat privado que um dos colegas de trabalho da minha mãe gerenciava. Pacientes do consultório odontológico onde ela trabalhava começaram a reconhecê-la pelo X. Uma mulher, aparentemente, chegou na recepção, olhou para ela e disse: "Então você é a mãe que chamou a própria filha de porco online bem na frente da sala de espera cheia." A Sandra me ligou depois disso, chorando e furiosa ao mesmo tempo, dizendo que eu tinha arruinado a vida dela por causa de uma piada. No trabalho do Geori, no depósito, um colega mostrou o tweet da caverna do homem para o supervisor. Não era que ele tivesse quebrado alguma regra oficial, mas de repente todas as piadas sobre a minha casa e os empréstimos constantes dele faziam mais sentido para as pessoas. Alguns caras que ele devia dinheiro começaram a perguntar em voz alta quando ele ia pagar. Agora a internet sabia que ele estava morando de graça numa casa que não era dele. O chefe dele chamou ele no escritório e disse, o mais educadamente possível, que a empresa não gostava de se envolver em dramas familiares nas redes sociais e que talvez fosse hora de dar um passo atrás. Em uma semana, o horário dele foi cortado. O bônus trimestral que ele contava para pagar faturas do cartão de crédito desapareceu. A Lily também não escapou. Ela trabalhava no RH de uma empresa de logística que adorava falar sobre cultura. Um colega dela encontrou meu fio de posts, reconheceu o sobrenome e enviou para o chefe. A Lily me contou depois que teve que sentar numa sala de conferência enquanto o gerente perguntava por que o nome dela estava ligado a um tweet que zombava de pessoas que jogam e que ainda envolvia a irmã dela. Ela recebeu uma advertência formal no arquivo por comportamento público não profissional. De repente, as piadas não eram tão engraçadas assim. Foi mais ou menos nessa época que eu fiz meu próximo movimento. Imprimi uma cópia do testamento da minha avó, destaquei a parte sobre a casa e organizei minha planilha de dinheiro da casa num pacotinho arrumadinho. Depois liguei para o cartório do condado para confirmar, de forma simples, o que eu já sabia: a escritura estava apenas no meu nome. Perguntei o que seria necessário para vender. Eles disseram que era menos complicado do que eu tinha imaginado na minha cabeça.
Depois disso, marquei uma reunião com um corretor de imóveis para avaliação. Ainda não contei nada para minha família. Em vez disso, enviei um e-mail curto e direto, do tipo que você espera de um proprietário, não de uma filha. Expliquei que, como proprietária legal do imóvel em Aurora, eu tinha duas opções para o futuro. Uma, poderíamos formalizar um contrato de aluguel. Isso significaria que o Gary e minha mãe pagariam o valor de mercado, assinariam um contrato de verdade e ficariam responsáveis por todas as contas e responsabilidades da casa. 2. Eu poderia colocar a casa à venda, e eles teriam que sair até uma data determinada. Dei 30 dias para eles responderem e anexei a cópia da escritura com meu nome. Em menos de uma hora, meu celular começou a vibrar. Minha mãe ligou primeiro, com raiva e magoada, perguntando como eu podia fazer isso depois de tudo que eles fizeram por mim. O Gary mandou uma mensagem dizendo que, se eu achava que podia despejá-los como estranhos, eu estava louca. A Lily, curiosamente, mandou algo diferente: podemos, por favor, conversar pessoalmente, onde eles não possam performar? Concordei com uma reunião. Acabamos em um restaurante de rede sem graça na estrada, daqueles com cardápios grudados e luz fluorescente. Eles já estavam sentados quando eu cheguei, os olhos da minha mãe vermelhos, o queixo do Gary tenso, e a Lily olhando para o copo de água dela. Por um minuto, ninguém falou nada. Então minha mãe começou um discurso sobre sacrifício, sobre como ela tinha trabalhado tanto para me criar, sobre como a internet não precisava saber dos nossos assuntos. A cada poucas frases, ela voltava ao post, insistindo que era só uma piada, que ela só estava desabafando e nunca imaginou que ia crescer tanto. O Gary a interrompeu para me dar uma palestra sobre lealdade e manter os problemas dentro da família, como se eu não tivesse passado 7 anos tentando fazer exatamente isso. Quando eles finalmente ficaram sem fôlego por tempo suficiente para eu falar, eu não gritei. Coloquei minha pasta na mesa, abri na linha destacada do testamento e a deslizei na direção deles. Lembrei calmamente que aquela casa tinha sido deixada para mim por uma mulher que confiava que eu seria responsável com ela. Apontei que, por 8 anos, eu paguei $400 todo mês para morar lá, além das minhas próprias despesas, enquanto eles viviam de graça. Eu disse a eles que, se íamos falar sobre fazer coisas para a família, talvez devêssemos começar por aí. A Lily falou então, com uma voz mais baixa do que eu jamais tinha ouvido. Ela admitiu que sabia sobre o testamento, mas nunca tinha pensado de verdade no que isso significava. Disse que tinha entrado nas piadas porque era mais fácil do que ser a única a me defender. Contou que, depois que meu fio de posts viralizou, apagou seus comentários e trancou o perfil. Pela primeira vez, disse, desculpa. De um jeito que não soava ofensivo. Minha mãe fungou e disse que isso não apagava a humilhação que ela sentiu no trabalho. O Gary resmungou que os homens do depósito nunca iam deixar isso para trás. Eu dei de ombros e falei a verdade. A humilhação que eles estavam sentindo agora era só uma fração do que eu sentia sendo pintada como uma filha preguiçosa e parasita na frente de centenas de pessoas, enquanto eu carregava mais peso do que eles jamais admitiram. Lembrei que eu não tinha revelado nada que eles próprios não tivessem postado com orgulho. Então voltei para o lado prático. Disse que minha decisão estava tomada. Eu não ia ser mais a proprietária invisível, pagando tudo quieta enquanto eles me zombavam. Eles tinham 30 dias para decidir se queriam assinar um contrato de aluguel de verdade com valor de mercado justo ou se mudar para eu poder vender a casa. Minha mãe começou a chorar de novo, dizendo que não podiam pagar aluguel cheio agora que as horas do Gary tinham sido cortadas. Ele tentou blefar, dizendo que de algum jeito lutariam na justiça. Mas o jeito que os olhos dele caíram na parte destacada do testamento me mostrou que ele sabia que não tinha chance. A Lily limpou o rosto e perguntou se eu realmente venderia a casa que minha avó tanto amava. Aquela pergunta doeu mais do que eu esperava. Eu disse que tinha pensado muito sobre isso. Manter a casa como estava parecia um segundo funeral para o meu próprio futuro. Vender, usando aquele dinheiro para crescer o negócio que minha avó sempre me incentivou, parecia mais uma forma de honrá-la do que deixar que o esforço dela financiasse o ego dos meus pais. A conversa ficou em círculos por mais uma hora. Meus pais tentaram negociar, me fazer sentir culpa, me acusar, usando todas as táticas que aplicavam em mim desde que eu era adolescente. No fim, nada do que disseram mudou os números. Quando os 30 dias acabaram, eles não tinham apresentado um contrato de aluguel nem um plano para pagar. Eles empacotaram as coisas em caminhonetes emprestadas e se mudaram para um pequeno aluguel mais afastado, um lugar que realmente podiam pagar com a renda reduzida da Sandra e qualquer trabalho que o Gary conseguisse arrumar. No dia seguinte, assinei o contrato de venda com minha corretora.
Algumas semanas depois de visitas abertas e ofertas, sentei em outro escritório apertado, assinei mais uma pilha de papéis e assisti o valor da venda cair na minha conta. Era mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. Anos de trabalho da minha avó e meu próprio esforço finalmente transformados em algo que eu podia controlar. Saí para o sol do Colorado, sentindo que finalmente tinha saído de uma história que alguém escreveu para mim. A casa tinha ido embora, mas também a versão de mim que ficava quieta enquanto todos riam. O que eu faria com aquele dinheiro e o que aconteceu com minha família depois se tornaria a parte que mais geraria discussão. Mas, pela primeira vez, o próximo capítulo seria nos meus termos. Não saí comprando carro esportivo ou uma pilha de bolsas de grife com o dinheiro da venda. A primeira coisa que comprei foi uma mesa de madeira pesada que não balançava quando eu digitava. Coloquei perto da janela no meu apartamento em Denver e transformei aquele canto no meu centro de comando. Depois aluguei um pequeno escritório no centro. Nada de luxuoso, só 2 cômodos acima de um salão de unhas, com boa luz e aluguel barato. E coloquei meu nome na porta, Brook Studio. Foi surreal a primeira vez que um cliente subiu as escadas, apertou minha mão pessoalmente, olhou os mockups emoldurados na parede e disse: "Então é aqui que a mágica acontece." Por anos, eu tinha feito o mesmo trabalho de um quarto que todo mundo chamava de bagunçado. Agora finalmente parecia o que sempre foi, real. Com a grana da venda da casa, eu podia dizer não para clientes que me tratassem mal. Eu pude contratar uma assistente em meio período, uma universitária cujos próprios pais achavam que design gráfico era só um hobby. Paguei ela de forma justa, coloquei o nome dela nos projetos e garanti que ela nunca tivesse que se desculpar por trabalhar de um laptop. A história do que aconteceu com minha família não ficou só no X. Alguém postou um resumo no Reddit. Ela acabou em alguns vídeos no TikTok. Às vezes, eu ouvia minhas próprias palavras resumidas em podcasts ou grupos de conversa. Eu vi pessoas discutindo se eu tinha ido longe demais, se vender a casa era justificável, se expor os pais online alguma vez era aceitável. Cada vez que a história reaparecia, meu número de seguidores subia e novas mensagens chegavam na minha caixa de entrada. Algumas eram de raiva, geralmente de pessoas que soavam muito como minha mãe. Outras vinham de filhos e filhas que cresceram ouvindo as mesmas piadas sobre ser preguiçoso, ingrato ou ainda morar em casa, mesmo mantendo tudo funcionando em silêncio. Respondi o máximo que pude, sem transformar toda a minha vida em atendimento ao cliente para a dor dos outros. Eu dizia o que queria que alguém tivesse me contado aos 22 anos, que você pode sim colocar limites com a família, que eles te deram a vida não é um cheque em branco para gastar em seu respeito próprio, e que trabalho feito na tela ainda é trabalho. Minha própria família não desapareceu. A Sandra e o Gary acabaram em um apartamento apertado de 2 quartos em um subúrbio mais barato. O Gary pulou entre empregos temporários por um tempo antes de se estabilizar em turnos noturnos entregando coisas. Minha mãe manteve o cargo no consultório odontológico, mas nunca recuperou as horas extras que perdeu. Os sussurros na sala de espera diminuíram com o tempo, mas a ferida no orgulho dela permaneceu. Por muito tempo, ela e eu quase não conversamos. Os aniversários passaram com nada mais do que uma mensagem curta ou um meme encaminhado. Seria fácil dizer que isso era bom, que cortar eles fora foi simples. Mas a verdade é que o luto é bagunçado, mesmo quando você é quem empacotou as caixas. Às vezes, sinto falta da versão da minha mãe que trançava meu cabelo antes da escola. Da versão do meu padrasto que fazia churrasco no quintal nas noites de verão. Mas sentir falta de quem as pessoas eram não significa que você deve ser o eu atual ao que eles são agora. A Lily foi a primeira ponte de volta. Ela veio ver meu estúdio uma tarde, nervosa e quieta, e ficou na porta olhando meu espaço de trabalho como se tivesse entrado em outro universo. Ela pediu desculpas de novo, não só pelo tweet, mas por todas as vezes que entrou na piada para não ser a estranha. Disse que meu fio de posts a fez se olhar como os estranhos faziam pela primeira vez. Não somos melhores amigas agora, mas conversamos. Ela me manda vagas de emprego que podem servir para meus clientes. Eu envio artigos sobre limites no trabalho. É pouco, mas é real. O resto da minha família ainda acredita que eu exagerei. Talvez sempre acreditem. Eu parei de tentar convencê-los do contrário. Eu não contei essa história para a internet torcer quando meus pais tivessem dificuldade de pagar aluguel. Eu contei porque, por anos, deixei que a versão deles sobre mim fosse a única que alguém ouvia, até na minha própria cabeça. Expô-los publicamente não foi por vingança. Foi colocar a verdade ao lado da piada e deixar que as pessoas decidissem qual importava mais. A lição não é que você deve expor sua família online na primeira vez que eles te magoarem. A lição é que existe um preço na humilhação, especialmente quando vem das pessoas que deveriam te proteger.
Existe um preço em tratar o trabalho do seu filho como piada só porque não parece um trabalho de verdade. Existe um preço em anos de pequenas cortes, olhos revirados e estou só brincando, insultos. Um dia, a criança que você chama de preguiçosa pode ser a mesma que assina os papéis que decidem onde você vai dormir. Se você está ouvindo isso e se vê em mim, espero que ouça esta parte mais alto de todas. Você não está errado por querer respeito na sua própria casa. Você não está dramático por se sentir magoado quando as pessoas mais próximas transformam sua vida em conteúdo. Existe uma diferença entre perdoar e fingir que nada aconteceu. Você pode amar sua família e ainda dizer, é assim que vocês vão chegar perto de mim daqui pra frente. Isso não é traição. Isso é respeito próprio. O post da minha mãe no X deveria ser a piada da minha vida adulta. Em vez disso, virou o começo de uma história diferente. Uma história onde eu parei de interpretar a filha ingrata e comecei a agir como dona da minha própria vida. A internet não consertou minha família. Não fez tudo justo, mas fez algo importante, obrigou as pessoas que tinham tanto orgulho de me envergonhar publicamente a sentarem, pela primeira vez, à luz do que tinham feito. E para mim, isso foi suficiente para finalmente seguir em frente, sem olhar para a casa que deixei para trás.